Olá, graças e paz. Vamos falar um pouco mais sobre as Escrituras, sobre a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 5. Temos ali um texto bem interessante, um texto até polêmico de certa forma, mas interessante para que a gente possa refletir sobre algo aqui que possa produzir edificação na nossa vida. Nós temos ali uma narrativa onde a Bíblia diz que um homem e a sua esposa venderam um bem e levaram a parte desse valor para os discípulos. Mas é importante entendermos o final do capítulo 4 para que a gente possa entender o que realmente aconteceu aqui com Ananias e Safira. Observe que a Bíblia diz no finalzinho do capítulo 4 que as pessoas repartiam seus bens, não havia ninguém necessitado entre o povo, e um certo homem, chamado, se não me engano, José, mas que os discípulos chamavam ele de Barnabé, vendeu uma propriedade, ele levou todo o valor dessa propriedade até os discípulos para que os apóstolos, na verdade, repartissem esse valor com aqueles que precisavam, eles administravam ali esses recursos, as ofertas que chegaram até eles. E a Bíblia diz que então, passamos para o capítulo 5, onde Ananias e Safira, tomados por um sentimento não muito legítimo, vamos dizer assim, eles pensaram, vamos vender também um imóvel, e venderam esse imóvel e levaram parte desse valor para os apóstolos. E dizendo que tinham vendido por aquele valor e não pelo valor real, vamos supor, eles deram metade, por exemplo. A gente vendeu por isso aqui, mas eles tinham vendido por um outro valor. E a Bíblia diz que Pedro recebeu do Espírito Santo uma revelação de que não era por aquele valor, que ele estava mentindo, que Ananias estava mentindo. E Pedro disse a ele, você não está mentindo a homens, você está mentindo a Deus. E ele então, a Bíblia diz que Ananias caiu e morreu. Logo após isso, entrou sua esposa, e eles perguntaram a mesma coisa para ela. Falaram, você vendeu por quanto o seu imóvel? Ela falou, por tanto, mentiu também. Eles disseram a mesma coisa, você mentiu. Aconteceu isso com seu marido ali está ali. Aqueles homens que estão ali tiraram o corpo dele daqui, vai também tirar o seu. Ela também que foi lá e caiu e morreu. E no final dessa narrativa, a Bíblia diz que houve um grande temor, tanto depois que ele morreu, as pessoas que viram a morte de Ananias foram tomadas de um temor, e depois que fala da morte de Safira, diz que toda a igreja foi tomada de um temor no sentido de reverência, de respeito ao Senhor. Mas observe que a Bíblia nos ensina que o problema de Ananias e Safira não foi que eles não deram todo o dinheiro. Pedro também disse, ele disse, olha, ninguém pediu para você vender o seu imóvel. Ninguém pediu para você, ninguém está exigindo aqui que você dê todo o valor. O problema é que você mentiu. E muitas vezes a mentira passa despercebido, ou despercebido não tanto assim, né? Mas a gente não dá o devido peso à mentira. Nós muitas vezes condenamos alguns pecados e algumas posturas, mas nós muitas vezes lidamos com a mentira de uma forma menos radical do que deveria lidar, ou menos pesado do que realmente deveríamos lidar. E Ananias e Safira morreram por causa disso, morreram por causa de uma mentira. E a Bíblia diz que houve então temor no coração das pessoas por terem visto aquilo ali. E nós vamos refletir aqui, como eu disse, que o problema não era o valor, mas sim a postura, mas algo interessante, além da mentira. Porque o que levou eles a mentir? Vamos dizer, muitas vezes a gente trata o pecado e não trata a origem, né? Por que aconteceu? Por que eles mentiram? O que aconteceu foi, eles viram Barnabé fazendo o que ele fez e tentaram ali simular uma mesma conduta. Tentaram simular o mesmo comportamento para tentar mostrar para as pessoas que eles também eram tão crentes, vamos dizer assim, né? Tão cristãos, tantos piedosos, tanto quanto Barnabé. E na verdade não eram. Na verdade, Ananias e Safira fez o que muitas vezes nós encontramos no nosso meio. Pessoas com máscaras. Pessoas que às vezes observam comportamento e talvez até tentam ser daquela forma, mas não conseguem, no entanto colocam máscara, ao invés de assumir suas limitações, colocam máscaras. Observe que muitas vezes nós vemos, por exemplo, principalmente nessa era de redes sociais, vamos colocar aqui um exemplo de relacionamento, de casamento. Às vezes você vê um casalzinho que na rede social parece ser o casal perfeito. E de repente, separou. Aí todo mundo pensa, vixe, mas nas redes sociais era fotinha aqui, fotinha ali, viagem para lá, viagem para cá, sempre sorridente, sempre junto, e de repente separou. Eu não estou dizendo que mas você não sabe a história, tá? Realmente, eu não posso julgar aqui ou generalizar, tá? Mas o que eu posso dizer do que eu vejo é que muitas vezes
Eu digo que às vezes as pessoas acham que eu posso estar errando no julgamento que eu estou fazendo, e a Bíblia fala que eu posso julgar, né? Tem muitas pessoas, principalmente aqueles que andam errado, pegam a parte da fala de Jesus, não julgueis para não ser julgados. Mas a Bíblia diz que nós temos que julgar, mas julgar de maneira correta, principalmente com base na palavra de Deus. E com base naquilo que nós temos de informação verídica, não com pressupostos ou coisas tipo assim, ou preconceitos. Mas enfim, muitas pessoas tentam salvar o seu casamento de diversas formas e infelizmente nem sempre vão conseguir. O grande problema é que muitas vezes as pessoas hoje não estão sequer lutando para manter um casamento. Não estão sequer buscando uma ajuda. Às vezes você vai falar sobre um casamento, por exemplo, falando de casamento, aí você vê, conversa com a pessoa que separou. Vocês procuraram ajuda? Não, simplesmente não deu e pronto, a gente resolveu largar, como se fosse algo tão simples assim. Como se isso não tivesse um peso diante de Deus. E não buscou ajuda, mas manteve a máscara até o dia em que a máscara caiu e houve o divórcio. Como eu disse, eu não estou dizendo aqui que não, de forma nenhuma pode divorciar. É claro que a Bíblia é contra o divórcio, mas a gente tem que entender que até a mesma própria Bíblia defende algumas situações que pode acontecer o divórcio. Mas o problema é quando não se esgota todas as alternativas para que isso não aconteça, né? E sequer procuram ajuda, talvez de um líder espiritual, de uma pessoa mais madura que eles conheçam. O pastor que fez o meu casamento e me pastoreou no começo da minha vida cristã, ele disse uma vez algo bem interessante. Na hora de casar, todo mundo convida aquele monte de padrinho, enche o altar de padrinho. Mas na hora de separar, ninguém procura ajuda. Ninguém assim, né? Muitas pessoas sequer procuram ajuda dos próprios padrinhos a quem eles escolheram para poder salvar o seu casamento. Preferem continuar com a máscara, mas um dia a máscara cai. E o que aconteceu com Ananias e Safira, Ananias e Safira foi exatamente isso. Tentaram manter uma máscara de que eram tão piedosos quanto Barnabé, enquanto que na verdade não eram. E nunca foi exigido deles que eles fossem assim. Pedro mesmo disse, ninguém pediu para que vocês vendessem essa propriedade. Mas aqui, como eu disse, há uma origem do pecado chamado mentira, que exatamente foi isso. A farsa, no sentido de tentar forjar algo, tentar mostrar algo que você realmente não é, que nós não somos. E muitas vezes nós vemos pessoas que estão assim, repetindo comportamentos ou tentando repetir comportamentos sem que isso realmente esteja no seu coração. Muitas vezes estamos fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. E muitas vezes, fazendo o que é certo com a motivação errada, acabamos pecando também por fazermos isso de maneira errada. E foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Eles deram uma oferta, que beleza, deram uma oferta, mas mentiram. A mentira sim foi um erro, mas o que estava dentro do coração deles era o mais importante. E por que muitas vezes colocamos máscara? Por que muitas vezes mantemos essas máscaras? Tiago diz que a palavra de Deus é como um espelho. Que nós nos colocamos dela, ela mostra quem realmente somos. Mas muitas vezes, sequer diante da palavra, nós tiramos as máscaras. E muitas vezes nós olhamos no espelho e vemos alguns erros em nossas vidas que precisam ser consertados. E nós saímos de lá, da frente do espelho, e colocamos a máscara de super crente novamente. De super cristão, de super piedoso, enquanto nós não somos. Enquanto nós não encararmos a nossa realidade, nós não vamos vencer. Nós não vamos vencer a nossa realidade, não vamos superar os nossos defeitos, enquanto não reconhecemos que eles são a realidade em nossas vidas. Mas o que eu queria falar para você, com vocês, é a consequência de tudo isso, no sentido do que causou isso na igreja. Porque Ananias e Safira morreram, ponto final para eles. Mas para a igreja isso gerou temor. E que nós temos que entender é o seguinte, como eu disse que é um texto muito polêmico, por ter acontecido somente uma vez no Novo Testamento, muitas vezes nós observamos que falta um pouco de temor para a igreja do nosso tempo. E por quê? Será que precisaremos de que aconteça coisas como essa que aconteceu com Ananias e Safira para que a gente possa ser tomados de temor? Mas eu quero dizer para você que está acontecendo algo que já deveria estar gerando temor em nós, tanto quanto gerou na vida da igreja daquela época a morte de Ananias e Safira. Eu quero falar para você que muitas pessoas às vezes não estão caindo mortas como Ananias e Safira, mas estão espiritualmente mortas por tentarem manter suas máscaras.
estão morrendo espiritualmente porque não têm a humildade de reconhecer seus pecados, não têm a humildade de procurar ajuda onde precisa, não têm a coragem de se apresentar diante da igreja sem as máscaras. Muitas vezes nós estamos no meio das pessoas e não as conhecemos, porque estamos todos com a máscara de super cristão. Enquanto que, na verdade, o que está por trás dessa máscara são pessoas orgulhosas, soberbas e arrogantes, e pessoas que estão tentando forjar bons frutos. Mas entendamos algo, de Deus nós não podemos esconder. Nós não conseguimos esconder nada de Deus. E aquele que julga, porque muitas vezes nos preocupamos com o que o outro está vendo, imagine você, Ananias, Safira, preocupado com o que os discípulos iam pensar a respeito do valor que eles tinham vendido, se estavam dando valor integral ou não. Mas nos esquecemos que existe alguém que sabe todas as coisas que vai nos julgar. Ele vai nos julgar naquele grande dia para que possamos conhecer o nosso destino, mas Deus também já está nos julgando hoje. Observe que muitas pessoas taxam Deus como um Deus punitivo, um Deus que castiga aquele que desagrada o coração dele, ou que peca contra ele, vamos dizer assim. Mas observe algo. Qual seria o dano que uma pessoa sofre quando ele prefere andar de máscara, prefere manter a sua aparência, fingir diante das pessoas, tentando enganar a homens e tentando enganar a Deus? A palavra do Senhor diz em Romanos que Deus, com aquelas pessoas que resistem à tua palavra, que resistem à vontade de Deus, o que Deus faz não é penalizá-los, promover algo sobre a vida deles. A Bíblia diz que Deus apenas os entregou às suas próprias paixões. Muitas vezes existem pessoas no nosso meio que estão mortas espiritualmente, estão de pé fisicamente, mas espiritualmente já estão mortas, como Ananias e Safira estavam fisicamente. Muitas vezes pessoas ao nosso redor, e talvez até nós, já estamos mortos espiritualmente, porque o Senhor reconheceu em nós as máscaras que talvez as pessoas que estão ao nosso redor não reconheçam. E o Senhor apenas nos entregou as nossas próprias paixões. Estamos tão cegos por elas que talvez chegamos a um ponto em que nem nós mesmos conseguimos perceber que ao olharmos no espelho, o que nós vemos não é mais a nossa própria face, mas sim uma máscara. Muitas vezes nos tornamos incapazes de reconhecer nossas máscaras porque o Senhor já nos entregou as nossas próprias paixões e concupiscências, porque nós não conseguimos mais obedecer à palavra de Deus. Nós nos tornamos tão resistentes à vontade de Deus que Deus simplesmente, muitas vezes as pessoas falam, Deus vai pesar a mão. Deus não pesa a mão, Deus tira a mão. E quando Deus tira a mão, a morte espiritual é inevitável. E um dos motivos que faz Deus com que Deus tire a mão são as nossas inúmeras tentativas de nos apresentarmos diante dele e das pessoas que estão ao nosso redor, com as máscaras. As máscaras que são um indício de que algo está muito ruim em nossa vida espiritual. Ananias e Safira estavam no meio do povo de Deus, mas estavam totalmente corrompidos. O seu ego, talvez, na tentativa de mostrar para alguém que era algo que realmente não eram, eles não eram aquilo. E pagaram um preço alto. E se nós olharmos não somente para os outros, mas olharmos para nós mesmos e percebermos que talvez existam pessoas entre nós que já morreram espiritualmente, foram entregues às suas próprias paixões, por não desobedecerem a Deus e por não terem a capacidade de se apresentar diante de Deus e do povo de Deus sem máscaras. Eu digo me apresentar diante do povo de Deus porque muitas vezes, irmãos, existem coisas que Deus vai tratar no particular conosco, mas existem muitas coisas que Deus vai usar pessoas. Observe que em Efésios 4, capítulo 11, diz que Deus deu à igreja 5 ministérios para nos conduzir a uma vida de maturidade. Isso fala de relacionamento. Isso fala de pessoas que Deus colocou no meio da igreja para nos instruir, para produzir edificação em nossas vidas. Como essas pessoas vão nos conduzir a uma edificação e um fortalecimento espiritual se nós nos apresentarmos diante dele com máscara? Se você for no médico e você não falar a ele todos os seus sintomas, ele vai te dar um remédio errado. Ele vai te conduzir a um tratamento que não vai ser bem sucedido porque você falhou ou você mentiu ao passar para ele todos os seus sintomas. Da mesma forma, quando Deus deseja usar algumas pessoas para nos ajudar, nos conduzir a um crescimento, se nós não tirarmos as nossas máscaras, essa pessoa não vai ter condições de ser ajudada
a pessoa não vai ter condições de nos ajudar, porque nós vamos estar passando para ela parte da nossa realidade. Mas não se esqueça, talvez as pessoas não conseguem ver além das máscaras, mas existe alguém que vê. E esse alguém julgará. Julgará, como eu disse, no futuro e julga hoje. E o julgamento para hoje, muitas vezes, seja apenas nos entregar às nossas próprias paixões. E saber que podemos ser entregues às nossas próprias paixões, nos afastarmos a cada dia de Deus e irmos morrendo espiritualmente. Nós sabemos desse risco, isso deveria gerar temor em nós. E eu digo talvez que você nunca viu ninguém morrer por causa de um pecado. Mas talvez, e certamente, eu não vou nem dizer talvez, certamente você já viu alguém que usou máscaras, foi usando máscaras, até que um dia ele morreu espiritualmente, porque ele estava tão distante de Deus que a máscara já se fundiu na sua face. Já não consegue, e nem ele mesmo mais consegue discernir quem ele é e o que é a máscara. Que nós possamos ser tomados de temor, porque nós temos muitos Ananias e Safiras em nosso meio, que estão mortos espiritualmente por causa das máscaras que tentam sustentar diante de Deus. Como eu disse, podem sustentar diante de nós, mas não diante do Senhor. E aquele que realmente tem o poder de enxergar além das nossas máscaras, é Ele que vai nos julgar. Ele que está nos julgando. Deus nos chamou para ter vida, e vida com abundância. Mas essa vida jamais se concretizará na nossa vida enquanto estivermos de máscara. O Senhor deseja que nós nos apresentamos diante dEle e diante do seu povo, com sinceridade de coração, com humildade, reconhecendo nossas limitações. Observe que Tiago também escreveu que nós temos que confessar nossas culpas uns aos outros para que sejamos curados. A Bíblia vai nos ensinar muitos textos a respeito de relacionamento. Confessar as suas culpas uns aos outros é revelar as suas fraquezas, aquilo que te incomoda, se realmente te incomoda, porque muitos pecam e não sentem sequer a culpa, porque já estão mortos espiritualmente, como eu disse, já foram entregues às suas próprias paixões. Mas enquanto ainda há arrependimento, exponha as suas culpas, exponha as suas dificuldades, para que haja cura. É isso que a palavra nos ensina. É isso que o Senhor espera de nós. Diante do seu povo, como foi no caso dos discípulos, entendendo que estamos talvez diante de pessoas, mas nessas pessoas habita o Espírito de Deus, o Deus que realmente há de nos julgar. Que nós possamos nos apresentar diante de Deus sem máscaras. Que nós possamos nos apresentar diante de nossos irmãos sem máscaras. E assim possamos receber a vida que há em Deus. Caso contrário, o que haverá em nós será a morte. E o caminho para encontrarmos essa vida é o caminho de temor, de respeito. Afinal, nós encontramos Salomão falando: o temor do Senhor é princípio de vida e o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Que nós possamos temer ao Senhor, porque é isso que Ele espera de nós, uma vida de temor, não medo, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, mas temor, respeito e consciência de quem Ele é. Paulo também escreve aos Romanos: levem em conta a bondade e a severidade de Deus. Deus é um Deus de amor, mas também Ele é um juiz que vai ter que julgar com justiça. E essa justiça muitas vezes pode ter aparência de severidade, e talvez até precise ser, para aqueles que realmente negam a boa, perfeita e vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que essa palavra encontre repouso no seu coração, encontre repouso no meu coração, transforme nossas vidas, faça com que nós possamos tirar nossas máscaras, nós possamos apresentar diante de Deus. Ananias e Safira, se tivessem apresentado diante de Deus e dos discípulos com um coração sincero, talvez um dia pudessem chegar no nível de espiritualidade de Barnabé. Não, eu vendi e vou dar tudo. Mas preferiram mentir para manter algo dentro de si que causava morte. Deus nos abençoe.